O capítulo 3 começa frenético, com armas apontadas para Kobe e Zoro, e os dois já estão com as calças borradas de medo. Aí os idiotas dos soldados atiram, e bem na hora, Luffy surge do céu e salva eles dos tiros. Após esse ato de heroísmo, Zoro fica assustado e sem entender muito bem o que aconteceu. Kobe começa a explicar para Zoro que o Luffy quer ser o rei dos piratas, e quer conquistar o lendário One Piece. Zoro fica sem acreditar no que ouve, mas Luffy insiste e pergunta para Zoro se ele vai querer a ajuda dele, porque se Zoro aceitar, vai se tornar um criminoso. Você só pode ser filho do capeta. Luffy fica felizão depois que Zoro aceita a ajuda, dizendo que quando se está no inferno melhor lutar do que ficar preso e morrer naquele lugar. Aí Luffy começa a festejar dizendo que Zoro vai entrar para o bando. Que fique claro que não foi minha escolha, agora vai me desamarra! Nesse momento os soldados estão olhando desesperados, até que o capitão começa a analisar Luffy e diz para os soldados, que Luffy provavelmente comeu a Akuma no Mi, a fruta do diabo. Que quem come essa fruta, pode adquirir poderes inimagináveis, como cuspir fogo ou até mesmo gerar ondas enormes. E no desespero, Luffy tenta desamarrar Zoro, Kobe fica pressionando para ir logo. Muito apertado! Vai, desamarra logo, vai! O capitão fica bravão e manda os soldados atacarem. Kobe e Zoro ficam desesperados e pedem para Luffy desamarrar as cordas logo, e no último minuto, Zoro consegue recuperar as espadas e bloqueia os soldados. A galera fica chocada, Luffy fica felizão, e Zoro dá o recado para ninguém se mexer ou a coisa vai ficar feia. Após isso, Zoro diz que vai ser um pirata, que vai entrar no bando, mas que vai em busca do sonho dele, de se tornar o maior espadachim do mundo. Zoro se levanta e fica tentando entender quem é Luffy, e Luffy explica que ele comeu a Gomu Gomu no Mi, e se transformou em homem elástico. Os soldados ficam tremendo de medo, o capitão entende tudo, e fala para os soldados lutarem mesmo assim, que quem não lutar que tire a própria vida. Nessa hora, Luffy fica irritado e sai correndo em direção do capitão. Luffy segue até o capitão, e dá um socão nele, mas ele se protege com o machado. Após o socão, a batalha entre Luffy e o capitão Morgan começa a esquentar. A batalha começa, e Luffy já começa a arrebentar o capitão com um chutão na cara. O capitão é arremessado para longe, e o pessoal fica assustado com a luta. Luffy pega o capitão do chão, e pergunta o que a marinha está fazendo, pois estão destruindo o sonho do Kobe, e em seguida Luffy dá um socão na cara dele. Nessa hora o filho do capitão aponta a arma para a cabeça do Kobe, e pede para Luffy parar, só que Kobe diz ao Luffy que não tem medo de morrer, mas Luffy vai para salvar Kobe mesmo assim. Aí o capitão se levanta, e na trairagem tenta dar uma machadada em Luffy. Aí Luffy acerta um socão na cara do mimadinho, ao mesmo tempo que o capitão vai acertá-lo com o machado, só que nessa hora, Zoro vai para cima do capitão e nocauteia ele. Capitão. Após a derrota do capitão, os soldados ficam aliviados e festejam. Kobe e Luffy se olham sem entender muito bem. Desculpinha, tá? Fiquem paradinhos aí, só um tiquinho. Na próxima cena aparece uma menina misteriosa que amarra dois soldados, e logo após vai para uma sala e começa a procurar o mapa da Grand Line, mas infelizmente ela não acha esse mapa, mas acha um papel dizendo sobre um capitão que parece ser invencível. Depois de todo o ocorrido, Luffy, Kobe e Zoro estão no bar conversando, e Zoro olha para Luffy e pergunta quem fará parte do bando, e Luffy diz que só os dois por enquanto. Após isso Zoro pergunta como eles iriam viajar, Luffy aponta para fora e lá está um barquinho pequeno e furreco. Em seguida, Kobe explica o quão perigoso é a viagem dos dois, que existem dois oceanos no mundo, e que existe um continente que divide esses dois oceanos, que se chama Red Line, e no meio dessa linha tem uma grande cidade, e se você atravessar essa grande cidade, ela revelará uma rota, nomeada de Grand Line. Tem mais! Existiu o rei dos piratas que tinha todos os tesouros desse mundo, que antes de morrer esse pirata escondeu todos esses tesouros na Grand Line, e esse o famoso tesouro chamado de One Piece. E agora essa Grand Line virou um cemitério de piratas, e um verdadeiro campo de batalha, por isso o lugar é tão perigoso.
Entram no bar os soldados da marinha e conversam com Luffy. Luffy assume que Zoro e eles são piratas, e em seguida, o soldado diz que a marinha reconhece tudo que Luffy e Zoro fizeram por eles, e que por respeito ao ocorrido, eles pedem que os dois deixem a cidade, e que nada será reportado aos superiores. E parece que o pessoal não fica muito feliz com a marinha, mas mesmo assim Luffy se levanta e diz que é hora de ir. Valeu pela comida. Você não é companheiro deles? Após o soldado perguntar para Kobe se ele não estava com eles, Kobe fica sem saber o que responder. Aí Luffy olha para trás, e diz que sabe de toda a história de Kobe, e que ele pode contar tudo. Kobe entra em pânico, e Luffy fala sobre o trabalho dele com a Capitã Malvadona. Nessa hora, Kobe se irrita e desce a porrada em Luffy. Ficou nervoso, é, moleque? Luffy reage, e os dois começam a se espancar no bar. O soldado da marinha manda os dois pararem logo com aquilo, até que Zoro aparta a briga dos dois. Já meteu muita porrada nele. Neste momento, o soldado se convence de que Kobe e Luffy não estão do mesmo lado. Luffy novamente pega suas coisas e sai pela porta. Mas Kobe percebe que Luffy fez aquilo para ajudar ele, e Kobe fica emocionado e entende que precisa mudar de vida, se levanta e pede para se alistar na marinha. Após pensar sobre o assunto, o oficial da marinha aceita que o Kobe se aliste e diz que não será nada fácil. Por fim, Zoro e Luffy estão se preparando para sair, mas Kobe chega para se despedir, e após Kobe dar tchau, o oficial da marinha chega para se despedir também. Em um ato inédito na marinha, toda a tropa acaba prestando continência para Luffy e Zoro. Pelo visto, uma grande aventura espera a gente, né? Depois de conversar, Luffy explica que fez uma promessa para o dono do Chapéu de Palha, e por isso quer ser o rei dos piratas.